Cientistas provam que a Igreja Católica estava correta e esta descoberta chocou os não católicos. Por quê? O que aconteceu? Há poucos dias, pesquisadores norte-americanos e israelenses anunciaram a descoberta de evidências que sustentam uma verdade já conhecida, já defendida pela Santa Igreja há mais de 2000 anos. Uma verdade incômoda para os protestantes e para os não católicos. Por que o que eles descobriram é tão importante para os católicos? É muito importante porque no mundo pós-moderno de verdades diluídas, as provas científicas são muito valorizadas. Esse é um dos objetivos desse projeto, Castelo do Cordeiro, trazer semanalmente dados, informações e análises que te ajudam a fortalecer a identidade católica da sua família e a protegê-la dos ataques da velha serpente. Sua família é o castelo da verdadeira fé, onde o Cordeiro deve reinar. E a análise de hoje vai fortalecer em muito a estrutura de sua fé. Há poucos dias em Washington, pesquisadores liderados por Stephen Notley, depois de mais de 10 anos de muita pesquisa, divulgaram ter a certeza de que encontraram a cidade em que São Pedro viveu e na qual Jesus realizou inúmeros milagres. Trata-se da cidade bíblica de Betsaida. Esses pesquisadores resolveram um mistério que intrigou arqueólogos e estudiosos bíblicos durante décadas, séculos. Lá eles descobriram uma casa do primeiro século da era cristã e uma inscrição no mosaico que está relacionada a São Pedro e a questão das chaves do reino dos céus. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar o que eles traduziram e o que está escrito nesse mosaico de mais de 1400 anos e que prova o que a igreja sempre acreditou, o que a igreja sempre defendeu. A descoberta está relacionada ao sítio arqueológico de Al-Arajá, nas margens do Mar da Galileia. Betsaida é a cidade onde Jesus Cristo curou o cego de nascença. Aquele que, após abrir os olhos, passou a ver os homens como árvores. Jesus curou o cego, multiplicou os pães dos peixes e realizou vários milagres, mas os habitantes não se converteram. Betsaida tinha sumido do mapa, destruída talvez por um terremoto. Por isso os arqueólogos demoraram séculos para reencontrá-la. Pois bem, entre as descobertas estão os restos de uma igreja bizantina, uma casa do primeiro século, encontrada sob os alicerces da igreja, antigos pesos de pesca e uma importante inscrição em grego no mosaico. Quando traduziram, podia-se ler o pedido de intercessão que se refere a São Pedro como chefe dos apóstolos e guardião das chaves do céu. Por que a descoberta dessa inscrição e a descoberta da cidade de Betsaida é importante? É importante porque a descoberta da cidade é uma prova histórica da existência de Jesus. E a descoberta da inscrição sobre São Pedro é uma prova histórica de uma verdade defendida pela igreja e muito contestada por seus inimigos. A descoberta arqueológica de Betsaida confirma a veracidade histórica dos relatos bíblicos. A Bíblia não é um mito, ela tem fundamento histórico. A vida de Jesus não se confunde com mitologia. Jesus é real. Sabemos em que ano e em qual lugar exato ele nasceu. Temos agora a identificação da localidade real, não imaginária, de uma cidade na qual ele caminhou e realizou milagres. Jesus é real. Não se confunde com falsos deuses mitológicos. No fundo, máscaras da velha serpente, cujos supostos nascimentos, feitos heróicos, se perdem na bruma do tempo. Jesus é palpável. A descoberta de Betsaida, essa informação científica, vem fortalecer em muito a identidade católica. E por falar em identidade cultural católica, não posso esquecer que esse projeto tem apoio cultural da Monte Petrino, camisetas católicas com estampas únicas, exclusivas. Estamos numa igreja real, não de fantasia. A descoberta da casa dos irmãos São Pedro e Santo André tem valor inestimável para a história bíblica e para a arqueologia católica. Foi nas ruas desta antiga cidade, uma aldeia de pescadores judaicos, que os irmãos São Pedro e Santo André caminharam. E o peso histórico da inscrição. Ora, a igreja sempre defendeu a primazia de São Pedro sobre os outros apóstolos. Essa primazia é contestada por muitos dos seus inimigos, inclusive por seitas que dizem ter a Bíblia por base. Se a igreja conta a mesma história há mais de 2000 anos, ela só pode estar falando a verdade. Mentira tem perna curta. Se a igreja não tivesse sido criada por Jesus, como ela afirma, ela já teria sido desmentida há muito tempo. A inscrição encontrada, referindo-se a São Pedro como chefe dos apóstolos e guardião das chaves do céu, prova que essa verdade, defendida pelos católicos há mais de uma dezena
de séculos, há mais de 1400 anos. Não tem invenções ou criações, fantasias, a história da igreja é palpável, é uma continuidade histórica preciosa. Sobre as ruínas da casa de São Pedro, existia uma igreja bizantina. A tradição bizantina já defendia que esta igreja era conhecida como Igreja dos Apóstolos. Antes da sua destruição, esse templo bizantino chegou ao conhecimento do Ocidente por volta do ano 725, quando o bispo Willibald, da região da Baviera, descreveu ter visitado o local e relatado sobre a construção. Ela tinha se perdido, mas ela não era desconhecida. Conforme escavavam, os arqueólogos já desconfiavam que encontrariam uma igreja, pois começaram a deparar-se com pedaços de mármore esculpido e mosaicos no chão. É a ciência, são os bons cientistas vindo corroborar as verdades de fé. Por isso podemos dizer, sem dúvida, que a descoberta arqueológica da cidade de Betsaida prova que a Igreja Católica sempre esteve correta. Prova que os relatos bíblicos têm fundamentação histórica e geográfica. Prova a realidade histórica e nos dá certeza de que a nossa fé é a fé num Deus real, que se encarnou e caminhou por lugares reais. A inscrição referente a São Pedro como chefe dos apóstolos e possuidor das chaves do céu nos dá provas materiais de que a igreja não alterou com o tempo suas verdades. Elas sempre foram as mesmas. Estamos no momento da história em que as verdades absolutas estão sendo derrubadas por terra. Por isso é preciso valorizar e espalhar as boas notícias e descobertas dos bons cientistas. Se concorda comigo, envie esse vídeo para um amigo. Se você também acredita que o fortalecimento da identidade católica é necessário, acredita que os católicos estão sendo bombardeados com mentiras, basta ver nossos filhos nas escolas. Se você acredita que é preciso fortalecer a fé, já se inscreve no canal e assiste esse vídeo aqui onde eu analiso Lilo e Stitch. Mostro que Stitch, tão amado por muitos católicos, pode não ser tão bonzinho quanto parece.